Nós temos 10 para vos questionar, está bem? É, vai aquecer. O tempo também pontua, portanto não tem sempre. Vamos ver se não conseguimos ultrapassar, está bem? Eu vou pôr. Tá, João? Podemos? Então vá. Então vamos dar início às nossas apresentações. Ok. Deixa só os tutores. Até às 9 menos 5. Até às 10 menos 5. Para apresentar. Então, o nosso trabalho, nós escolhemos um objeto de mediação de um livro e nós escolhemos um livro e não um outro tema porque nós achamos que... desculpa, a única tá? Porque nós achamos que a leitura é fundamental para a aprendizagem, é fundamental para o desenvolvimento das competências cognitivas e uma vez que a nossa população é crianças com perturbação de desenvolvimento intelectual, para o desenvolvimento das competências cognitivas é fundamental o acesso à leitura. No decorrer do nosso trabalho nós até falámos do PNL, do Plano Nacional de Leitura, onde eles são os próprios a incentivar o acesso à leitura precocemente, para o desenvolvimento das competências, para viver com autonomia, para o acesso à informação e aos conhecimentos. Então, nós decidimos que a nossa escolha prende-se essencialmente com a leitura. Nós escolhemos este livro, Não Faz Mal Ser Diferente, do Toddy Perry, porque a Marta vai distribuir o original, sim, para vocês verem depois a diferença com o nosso adaptado. Nós escolhemos este livro porque, para além dele ser bastante atrativo, uma vez a gente olha para ele e ele tem cores espetaculares e pronto, visualmente, pelos temas que abordam para as crianças, tem temas muito engraçados e temas muito importantes que dá para trabalhar de formas, pronto, com qualquer professor que escolha, como queira trabalhar os temas que ali estão, os temas são muito bons. A nossa população-alvo, acho que foi muito depressa. A nossa população-alvo são crianças do pré-escolar e escolar do primeiro ciclo, ou seja, mais ou menos dos 5 aos 10 anos. Como eu já disse, a nossa população são crianças com perturbação de desenvolvimento intelectual. Nós, segundo a DMS-4, nós tivemos a DSM-4, sim. A perturbação de desenvolvimento intelectual é um funcionamento intelectual inferior à média, que normalmente é acompanhado por limitações ao nível do funcionamento adaptativo, comunicação, os cuidados próprios, tudo o que envolve a autonomia está um bocadinho limitado. E normalmente é antes dos 18 anos que esta perturbação se manifesta. Pronto. Pronto, então como eu já falei, o nosso objeto de mediação é o livro, porque nós achamos que a leitura é um meio para aceder ao conhecimento e o nosso livro é a chave, é o que nós vamos utilizar para que a criança aceda àquilo que nós queremos que ela aprenda. Então agora vamos falar acerca das alterações. Queres passar nos livros? Sim, passo. Chega só mais o microfone. Sim, o seu veículo. Nós tens de desligar o outro primeiro, senão este não se mantém. Mantém, não tem que ser no botão da direita. Ok. Então vamos agora falar acerca das alterações que fizemos neste livro. Só antes de dizer que nós contactámos o autor do livro
e depois com a editora cá, para pedirmos autorização para adaptarmos o livro e pronto, no nosso trabalho anterior que nós mandamos está lá que a editora nos respondeu a dar autorização para nós procedermos às adaptações unicamente para a concretização deste trabalho. E o autor também? E o autor também responderam ambos. Verdade. Bom, então, vamos então... genericamente, vou falar assim das características mais globais do livro e depois vou especificando. Nós escolhemos símbolos pictográficos para fazer a tradução destas ideias que este livro transmite. São também estímulos visuais e sabe-se que estas crianças privilegiam os estímulos, os inputs visuais a, por exemplo, estímulos apenas auditivos. E daí, mais uma vez, este livro ter-se-nos apresentado como muito interessante. Nós preferimos retirar, como podem ver no livro original, as frases aparecem juntamente com as ilustrações. Nós preferimos retirar quer as frases de texto, quer os símbolos pictográficos para uma folha à parte, para diminuir os níveis de ruído na página e diminuir a dispersão que as crianças pudessem ter ao ver este livro. Esta é efetivamente a única página em que tudo aparece junto, quer as ilustrações, quer os símbolos, quer a escrita gráfica. Porquê? Porque a apresentação, nós consideramos ser a página de apresentação do livro e, portanto, tem de tornar-se evidente para qualquer pessoa que pegue no livro qual é o livro que vai ver e qual é a versão que vai ver. Por isso preferimos nesta página manter tudo junto, embora nas outras tivéssemos posto então em página à parte. Uma das nossas grandes preocupações, logo podes passar. Uma das nossas grandes preocupações desde o início foi manter, tanto quanto possível, o formato do livro. Isto desde logo foi complicado porque ele tem um tamanho diferente, não é nem A4 nem A5, e foi complicado logo desde o início conseguir manter este formato, mas foi mesmo um dos nossos grandes objetivos, porque o livro é realmente atrativo e nós não queríamos alterá-lo. Por causa disso mesmo, decidimos manter a fonte que o autor usa, que foi uma fonte que ele próprio inventou, assim como a cor de fundo por baixo das letras, para também fazer uma ligação cromática com a página da ilustração. Sim, se faz favor, já agora. Mantivemos, outra preocupação foi manter as unidades de significado juntas e por isso a maior parte das frases nós tivemos de quebrar as frases de modo diferente do que o autor fez. Na grande parte delas quebramos em não faz mal, embora fique incompleta a frase não faz mal, não encerra em si conteúdos tão objetivos que fosse ferir o entendimento do livro. Sim, por exemplo, isto é só a título de exemplo, por exemplo, quando temos verbos como ter, não faz mal ter, o autor tem mesmo não faz mal ter orelhas grandes, nós decidimos pôr o ter para baixo, não é? Porque o ter obriga a ter o quê? Obriga a complementos. Pronto, pronto, exatamente, ter um nariz diferente. Decidimos cortar de modo diferente para manter as unidades de significado juntas. Por outro lado, se já estiverem a ver os livros, podem perceber que as páginas são de gramagem superior ao que é habitual usar-se. Não é tão superior quanto nós gostaríamos, mas foi-nos dito que o livro era capaz de não se manter unido se nós aumentássemos muito a gramagem das folhas. Por causa disso mesmo, decidimos gravar este CD que simula o virar da página. E assim garantimos que as crianças, mesmo que não consigam aceder ao livro físico, possam aceder ao seu conteúdo através deste CD. Outra coisa que nós poderíamos ter feito e não fizemos foi a plastificação das páginas para as tornar mais resistentes e até mais fáceis de passar. No entanto, preferimos não o fazer porque quisemos manter a experiência sensorial, que é mexer num livro, nas folhas de um livro, no papel, no cheiro de um livro novo, não é?
toda a gente gosta e quisemos manter essa experiência sensorial. Relativamente ao texto, foi preciso fazer poucas alterações, não é? Ele já é de si um livro bastante acessível, portanto não foi necessário fazer a reescrita simplificada, embora tivéssemos de ter feito algumas pequenas alterações, como sendo, repetimos o não faz mal quando aparece pequeno grande. Pronto, aqui assim o autor tinha tudo isto da mesma página, não é? Nós, como tinha de ficar em páginas diferentes, decidimos repetir então o não faz mal. Podia ficar muita coisa, não faz mal ser pequeno. E depois na outra página já grande, muito grande, ficava nesta página, neste lado ficava muita informação. Não era isso que eu estava a dizer, pois isso também, mas não era isso que eu estava a dizer, é que como passou para a outra página, decidimos repetir o não faz mal, coisa que no original não estava. Assim como outras pequenas alterações, por exemplo, não faz mal, o autor tem, não faz mal ficar corado, nós decidimos substituir esta forma composta do verbo pela forma simples, não faz mal corar. Isto porque ficar corado ia ser extremamente subjetivo na tradução para símbolos. Foram pequenos ajustes, também omitimos lugar, quando na página em que diz não faz mal chegar em último lugar, não acrescentava propriamente significado e podia tornar-se mais complicado para a tradução em símbolos, assim como não faz mal ser simpático para alguém, como o autor tem. Para alguém também não acrescentava nada a nível de informação, por isso parámos em não faz mal ser simpático. Foram só estas pequenas alterações a nível de texto. A grande parte dos símbolos que utilizámos encontramos no Boardmaker, embora 2 deles tivessem sido manipulados, que foi o corar, precisamente, não existia, então nós utilizámos o símbolo de rapaz. É um dos símbolos para rapaz e depois colocámos 2 rosetas, assim como coisas más que acabámos por utilizar 2 dos símbolos do SPC juntos, porque consideramos que coisas pode ser muito subjetivo, mas coisas más já entra no vocabulário das crianças. As crianças sabem exatamente o que são coisas más. Pronto, outro símbolo, fomos buscar à internet porque não encontramos no Boardmaker, que é adotado. Não havia nada que se assemelhasse. Pois, nada que pudesse ser utilizado para tal. Entretanto, já depois da impressão feita e do CD gravado, nós demos conta de 2 erros no trabalho. Isto são os riscos de estarmos envolvidas no trabalho e porque estávamos as duas tão era só uma terceira pessoa que exato, para poder ver, exatamente. Foi exatamente no símbolo adotado. Não sabemos nós pusemos a palavra adotado, não sabemos o que é que aconteceu. Deve ter sido com os... Sim? Nós. Também não tem a glosa. Também não. Vê imenso. Lá está, mas eu tenho esse... Nós pusemos... Lembro-me perfeitamente de termos posto, até porque estivemos à procura da fonte do Boardmaker e tudo mais para pôr igual, e deve ter sido o que nós suspeitamos que aconteceu, deve ter sido na gravação, com o passar para a frente do texto e para trás do texto, e ficou escondido e nós nem demos conta. Pois, porque a imagem deve-se ter sobreposto. Exatamente, e nós nem demos conta. E outro erro foi... E isto foi mesmo engano e distração, não há outra maneira de pôr. Eu acho que já passaste. Não, é aqui. Portanto, aqui está tudo muito bem, portanto não faz mal ser pequeno ou médio. Na página a seguir não faz mal ser, que era exatamente uma das nossas preocupações, ser o quê, não é? Portanto deveríamos ter posto em baixo, não faz mal ser grande ou muito grande. E pronto. O que é que aprendemos com isto tudo? Nunca nenhuma de nós tinha feito um produto completo, não é? No fundo, nunca nos tínhamos envolvido. É muito diferente observarmos
vermos até fazer e fazermos nós próprias e termos de ter pensado em todos os pormenores, as questões que nos foram surgindo, pomos a cor ou não pomos a cor e porquê, e vamos usar isto em vez daquilo e porquê, portanto este envolvimento foi muito enriquecedor para nós. E tentar sempre fazer, à medida que íamos fazendo as coisas, tentar saber justificar o porquê, saber explicar depois o porquê de nós termos feito estas escolhas. E outra coisa que aprendemos foi que temos de nos distanciar às vezes do trabalho para podermos ver os erros que nós não fizemos. Nitidamente estávamos tão apaixonadas que não vimos os defeitos. E pronto. Eu queria só que vocês voltassem à página inicial, só para ver como é que vocês colocaram a questão da... Desculpem lá, é só voltarem à página. A primeira página, a contracapa. Ok, não consigo ver, eu não consegui ver. Não, para a frente, essa eu já vi, já vou ver. A seguinte, exatamente, eu não consigo ler. Portanto, vocês fizeram, ok? Vocês fizeram a contracapa, fazem a alteração, ok? Está bom, pronto. Era só para ver se estava tudo Não, aqui não se nota muito bem. Sim, mas já percebi. Mas no livro Aqui não. vê-se depois. Aqui vê-se bem, enfim. Não, eu depois... Ok, está bom. Era só porque há bocadinho vocês passavam tão rápido que eu não consegui captar se tinha três coisas que é obrigatório termos de vocês têm. Pois, exato. Nós aqui só acrescentámos foi a nossa informação e o utilizámos do Word. Ok, certo. Muito bem. Sim, senhor. Está bom. Era só essa a minha dúvida. Vocês terminaram? Sim. Alguém quer fazer alguma pergunta às vossas colegas antes de eu começar? Comecem vocês, começo eu. Não, mas tem direito a uma salva de É verdade, sim senhor. Ora bem, Faz o barulho do... Só uma informação. Faz o barulho, nós clicamos para virar a página, faz o barulho de virar a página. Certo. Muito fixe. Bom, então vamos às questões. Pronto, eu já tinha lido o vosso trabalho escrito, eu li praticamente todos os trabalhos escritos e vou só fazer um pequeno comentário porque agora estou de facto pasmada com a vossa apresentação e ela está de facto muito boa e isso a mim deixa-me contente porque acho que foi qualquer coisa que também vos passou a ideia de que se mediar é exatamente isto, a criar instrumentos. É o que diz o Vygotsky, nunca se esqueçam disso porque é maravilhosa a teoria dele, que é quando ele diz: nós não aprendemos nada sozinhos, se não tivermos quem medeie entre aquilo que a gente sabe e aquilo que alguém acredita que nós somos capazes de saber, não vai valer a pena. E vocês perceberam exatamente isto. Adorei a questão, um pormenor que na altura que vocês aqui captaram e que é muito utilizado nos indivíduos com déficit cognitivo, é aquilo que nós chamamos o refrão. Está sempre a repetir. Exatamente. Há muitos anos apresentei uma história para crianças, não com déficit cognitivo, normal, uma história do João Tradicional Português, e a história é completamente estúpida, mas tinha uma frase que dizia, dizia assim: comer a limão se tiver. Só dizia isto. E os miúdos, passado muitos anos, uns 3, 4 anos, o estudo foi prolongado, a única história que eles sabiam era comer a limão se tiver. Mas a história era completamente estapafúrdia e a ideia é exatamente essa. Pronto. E os miúdos com déficit cognitivo memorizam muito bem esta ideia, não faz mal. E vocês terem separado foi de facto uma ideia genial. Não faz mal qualquer coisa. Portanto, não faz mal. Eles já não vão ler, portanto já não precisam de ler, porque eles vão memorizar visualmente, pelo chamado método global da aprendizagem, e depois vão só perceber o que é que não faz mal. O que é que será que não faz mal? Era mesmo para enfatizar isso. Não faz mal o quê? O quê, exatamente. Não precisavam ter utilizado tantos símbolos pictográficos, portanto, está aqui pessoas da área da língua gestual, o pictograma tem a função de simplificar, quando falarmos estamos zangados, bastava pôr a palavra zangar, aquele símbolo carregado, eles percebem logo que, vocês ainda não trabalharam, mas quando trabalharem com crianças com este bebês vão perceber que eles já sabem que alguma coisa está mal. Significa que está mal. E depois nós completamos o que é que queremos que não esteja. Portanto, só para explicar que eles vão simplificando, assim como os surdos também simplificam entre eles a linguagem, a gente pergunta: vocês já disse ao seu colega tudo o que eu acabei de dizer? Eu, já! Nós ficamos a olhar, mas eu demorei 10 minutos e demoraste 1 minuto a dizer isto. Portanto, lá está esta simplificação. Pronto, o resto do vosso trabalho tem uma... Eu ainda não tive tempo de me debruçar sobre ele, não vou fazer agora, vocês fizeram uma apresentação esclarecedora. Acho que sim. Há aqui também o pormenor do preto sobre o roxo.
pronto, isto faz-vos falta as técnicas de... Pois, não, mas mas não é vossa, não é? Vão ser Não, nós penalizados. reparamos Não, nisso nós reparamos quando sim, mas- agarramos no livro. Pronto, mas isto são coisas que vocês irão aprender quando... Não, a questão foi... É mesmo o próprio livro que é assim. Exato. Eu sei, Sim, porque sim, foi uma escolha infeliz da própria gráfica e do autor. Exatamente, porque há Não há- realmente não há algumas contraste. cores que quase não se vê a letra, porque as Exato. cores são tão escuras e Exato. tão É preto só não mais sobressai. é só mais o roxo. É o roxo, é que o o roxo roxo é- sim. Mas Mas o nós- resto está um trabalho. E agora a editora quer que nós lhe mandemos a Sim. nossa versão E adaptada. vocês não se esqueçam que a editora tem que ser muito bem negociada. Sim, eu não mandei ainda. Estas Eu editoras. sei assim. É a primeira vez que uma editora trama até as universidades. Pois não, ainda não mandámos, E mas... mesmo isso, se fizerem, fazem com confidencialidade alguma coisa antes de falarem com a empresa. Ok? Já é a primeira vez que há empresas que roubam ideias às universidades. Eu só vou colocar algumas questões de ordem técnica. Parabéns pela vossa apresentação, parabéns pelo vosso trabalho. Queria perguntar-vos porque é que vocês usaram aquele símbolo de não, o X, e não usaram, por exemplo, o do gesto da cabeça, que acho que também existe no SPC. Do X. Sim, Nós usamos o X. sim. Não, Não, isso não faz mal, o não. Ah. Logo ao princípio, parece um... Não, acho que é das primeiras páginas. são escolhas subjetivas, não é? Sim, mas porque é que vocês, queria saber porque vocês preferiram interpretar, usar esse em vez do gesto da cabeça? Mas em qual? Peço desculpa, professor. Lá Aqui faz. não faz mal não ter Não cabelo, é neste. Mais, devagarinho, mais. Ah, já sei. Este. O X. Não sei justificar. E a outra questão, apesar de ser que nós queremos simplificar, seria útil usar a chave Fitzgerald aqui? Nós pensámos nisso, mas ia ficar outra vez uma amálgama de cores muito grande e, pelo que sei, não é costume fazer-se isso nos livros. Porque, pelo que sei. Isso agora depois cada um interpreta. Agora, será que, mas agora no vosso entendimento seria útil ou não útil ter aqui a chave Fitzgerald? Eu pessoalmente acho que ia ficar muito confuso em termos de cores. E do ponto de vista, por exemplo, da aprendizagem? Sim, isso seria interessante, sim. Claro que sim. A construção frágil, também a Claro. construção frágil. Claro que sim. Claro que sim. Muito obrigado. Ok, muito obrigada. Obrigada pelo vosso trabalho, obrigada pelo vosso esforço e obrigada por terem seguido. Nós iremos oferecer este CD aos professores. Ok, obrigada. Depois, professora, depois diga só se ele depois abre normalmente. Ok, eu não posso, o meu depois não tem. O meu... Sim, mas depois vê. Sim, mas eu tenho um coisinho lá em casa. Eu não Mandei. Bem, ok, mas se não funcionar a gente vai conversar. Não, mas o professor conseguiu abrir aquilo que mandou para si próprio no outro dia. Vocês são os próximos, então vocês. Olá, Teresa. Se fizerem favor. Sim, mas deixa-me primeiro. Eu não consigo. Escrever que é uma coisa que já passa para lá, só vai mais manual. Eu sei, mas ainda nem ficou por chorar. Diga que tu se ponha a mão à frente. É que são dois juízes cá por fora. Vamos vir para aqui para nós. Não é nada. Qual é o vosso livro? Por acaso não conheço. Não tem mal também que este por acaso não conheço. Não tem nada. Há longe, tem um livro no vento com o outro. Este está para mim, está bem? Sim, Não quero um original. era só para ver mais. Vocês têm dois adaptados. Sim. Somos muito vaidosas e quisemos chegar a umas coisas. Ok, este não tem sítio para o sentido. Este tiver várias. Queria. Se calhar precisamos visitar, mas se quiser ficar com a cara, para depois quando saber. Não, depois vai ficar assim. Vou complicar, não é? Deve ficar com o original.
Então aí vem a linha preta. Podem começar. Podem começar com 2 minutos antes das 10, portanto tem até 2 minutos até às 10. Pronto, o livro que selecionámos foi o livro 2, pronto. O livro que selecionámos foi A Linha Preta e o nosso tema é a adaptação do livro e como é que ele funciona enquanto mediador com crianças com perturbação do desenvolvimento intelectual. Com este trabalho pretende-se, lá está, fundamentar a pertinência do uso deste tipo de livros adaptados para estas crianças com perturbação do desenvolvimento intelectual e, como eu disse anteriormente, o seu papel enquanto mediador. Nós vamos passar a apresentar o nosso livro para poderem ver as alterações que nós fizemos. O original já O original já está aqui claro, para poderem ver as diferenças entre um e outro. É um livro grande, como podem ver. Vamos começar também por fazer uma pequena caracterização deste tipo de crianças. São crianças que têm um funcionamento intelectual significativamente inferior à média. São acompanhados com limitações significativas tanto no funcionamento adaptativo como no comportamento social e este tipo de perturbação ocorre regularmente antes dos 18 anos. Nós vamos passar a apresentar um pequeno vídeo que retrata a deficiência intelectual e como devemos conviver com esta diferença entre este tipo de crianças. É um vídeo meramente para nos colocar um bocadinho em perspectiva de pensadores e ver como é que a sociedade vê estas crianças normalmente. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja sobreprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dele. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Pronto, aqui ainda se utilizava o termo deficiência intelectual, a partir do DSM-5 passou a chamar-se de perturbação de desenvolvimento intelectual. Relativamente às crianças com perturbação de desenvolvimento intelectual e à aprendizagem, nós escolhemos diversos autores que dizem diferentes questões acerca disso. Se não se deve estabelecer limites a priori para estas crianças, que as limitações não devem ser impeditivas ou limitativas das funcionalidades destes indivíduos, que são capazes também de aprender, de escrever, de ler, desde que lhes sejam asseguradas as interações adequadas e que a aprendizagem sai sempre favorecida, sempre que possível, num ambiente saudável e comum, permitindo assim a inclusão. Relativamente à linguagem e comunicação, interagem claramente com o processo cognitivo desta criança, sendo que elas são quase sempre estas quase sempre apresentam problemas de distúrbios da fala, que conduzem, na maioria das vezes, a problemas de adaptação, tanto social como relacional. Quanto aos símbolos e a comunicação, o processo de fala nestas crianças assemelha-se a um turista, quando visita um país que não conhece, recorre normalmente ao apontar ou até ao desenhar para conseguir chegar àquilo que pretende. Também estas crianças, lá está, para comunicarem, expressam as suas ideias através do apontar para as imagens que pretendem. Relativamente ao nosso tema central, o livro, o que é que ele permite? Permite que novos mundos e novas realidades e o desenvolvimento da capacidade da criatividade intelectual e artística sejam descobertos,
E o que é o livro adaptado? Sendo ele um instrumento mediador, permite facilitar a comunicação, é um promotor também na descoberta de alternativas de comunicação e também possibilita um encontro de dois mundos. Quanto aos livros infantis, sobressai o poder das imagens na narração das histórias, são elas que dão maior ênfase à história em questão, permite um papel fundamental para o desenvolvimento intelectual e artístico das crianças e, como já disse anteriormente, a imagem e esse figurativo desperta os sentidos para a aprendizagem em crianças com motivação e desenvolvimento intelectual. Relativamente também às tecnologias de apoio, o que é que estas permitem? Compensam, incrementam ou melhoram as capacidades funcionais destes indivíduos e proporcionam oportunidades diferenciadas para aqueles que não seguem o quadro tipo de desenvolvimento, ou seja, as crianças ditas normais. Então, para fazermos o nosso trabalho, temos que nos basear em alguma coisa. Então, baseamos no conceito do que é a comunicação alternativa e aumentativa. Portanto, é uma área da prática clínica que procura compensar de modo temporário ou permanente padrões de incapacidades ou perturbações exibidas por pessoas com certos distúrbios, neste caso de comunicação, seja ela expressiva, da fala ou da escrita. Recorremos também, como o grupo anterior, ao sistema pictográfico de comunicação. Este sistema foi realizado por Roxana Maia Johnson e é composto por um código pictográfico com desenhos e símbolos, facilitando assim a compreensão do texto. O recurso utilizado no desenvolvimento é um recurso utilizado no desenvolvimento de crianças com necessidades educativas especiais. E o seu propósito, portanto, é tornar a leitura mais fácil e acessível, potenciando o desenvolvimento de linguagem oral e escrita destas crianças. Regras na utilização de pictogramas. Na realidade, não existem regras básicas nem receitas para a elaboração de pictogramas. Eles são uma representação, portanto, simplificada de um objeto, cujo propósito é ser perceptível ao maior número de utilizadores. A figura não deve prefigurar um objeto, mas antes um conceito. Outra técnica que utilizamos foi a tridimensionalidade. O que é isto? É uma técnica que, portanto, permite que envolva outros sentidos além da visão, ajudando a mensagem a ser entendida e absorvida. Neste caso, usamos alguns relevos e algumas texturas diferentes no nosso mais tarde a cara. Quais são os objetivos então da nossa adaptação do livro? Promover a leitura em crianças com PD, facilitando o seu desenvolvimento individual e social. Promover as práticas pedagógicas que estimulem o prazo de ler junto destas crianças, portanto o livro tem de ser um instrumento também de interação. Promover então a direção entre crianças com diferentes níveis de desenvolvimento, os seus familiares e a sociedade em que se inserem. Aplicar estratégias que permitam o desenvolvimento de competências e gosto pela leitura. 5, aprender amplamente através da informação escrita. E 6, usar a leitura como uma atividade lúdica e contribua para a melhoria da autoestima. Estamos dotadas a capacidade de conseguirem ler livros sozinhos, mas não tanto com a necessidade de alguém ao seu lado para fazer compreender a história. Portanto, o nosso livro mediador é a Alquimia Preta. Portanto, é uma obra recomendada para o primeiro ano de escolaridade do Plano Nacional de Leitura. É uma história simples que nos fala sobre a diferença e as suas ilustrações feitas a preto e branco ajudam-nos a dar essa perspectiva da diferença. Portanto, o livro conta a história de uma alquimia preta que vive no seu meio, o seu rebanho é maioritariamente de ovelhas brancas, ela é a única preta, não é? Ela é o elemento de diferenciação aqui. Fala-nos, portanto, da não aceitação, da discriminação, neste caso é por parte do cão pastor piloto. E esta rivalidade dura até ao dia em que uma tempestade de neve cai sobre o prado e é graças à alquimia preta que todo o rebanho é salvo e que o pastor tem assim uma ideia brilhante.
Para a construção da nossa adaptação, usamos então o board maker para fazermos a elaboração dos pictogramas. Alguns pictogramas também tivemos que alterar e de forma a conseguirmos ter um texto coerente para que os mesmos símbolos retratem os mesmos conceitos e que não haja conflitos, tivemos que adaptar também alguns símbolos, alguns pictogramas. Ok. Portanto, as adaptações deste livro foram realizadas tendo por base a revisão da literatura, que nos pudessem orientar sobre o que é que estas, quais são as necessidades destas crianças, o que é que já é feito nesta área. Fizemos várias consultas ao currículo da professora Célia. Foi uma grande ajuda. E tivemos por base o livro adaptado a todos diferentes todos os animais. Optamos por não utilizar a chave de geral. Parar-me toda a palavra. Pronto, tal como sucedia nos livros em que fomos procurar, em que nos baseamos. Então, de direito. Segundo João. Não, carrega um bocadinho que ela acho que... É no esquerdo, é no direito. Não foi direito. Uma das bases deste trabalho foi a simplificação do texto. Esta foi efetuada tendo em conta a necessidade de redefinir o texto através de construção de frases curtas e simples, de modo a facilitar a comunicação, tentando sempre manter as ideias principais e os conceitos presentes na história. Vamos então agora ver um exemplo prático de como é que foi feita essa simplificação. O piloto guardava as ovelhas enquanto... Vou tentar ler aqui. O piloto guardava as ovelhas enquanto o pastor ficava sentado numa pedra a fazer malha. O pastor fazia meias e cascóis e camisolas e cobertores, todos de pura lã, e vendia-os no mercado da aldeia. Este é o texto original. Depois, no texto adaptado, mantivemos a imagem, apesar de a transferirmos para o lado esquerdo do livro, por indicação da professora Célia, uma vez mais para reforçar a ideia da imagem, aparecendo essa imagem como em primeiro plano. Depois acabamos por utilizar os pictogramas e a simplificação do texto. Neste caso ficou: o pastor fazia meias, cascóis e cobertores de lã para vender. Vamos agora focar-nos na aplicação da tridimensionalidade que realizamos para efetuar o nosso livro. Foram utilizadas texturas distintas de modo a permitir a identificação essencialmente das personagens principais através do tacto, nomeadamente do pastor, reforçando muitas vezes o relevo no cajado ou noutros utensílios que foram usados ao longo da história, no piloto, relevo do cão, e na ovelhinha preta, relevo da ovelhinha e inserção de algodão pintada preto. Nos pictogramas destas personagens são os únicos destacáveis na história. Outra das situações onde aplicamos a tridimensionalidade foram em temas centrais que condicionam ou determinam a evolução da própria história, nomeadamente nas nuvens, através de nuvens destacáveis em madeira, com a aplicação de algodão, na neve com esferovite, na lã, na utilização de lã preta e branca, e nas roupas realizamos pequeninos... fizemos malha, pronto, para aplicar no próprio livro. Aqui está o exemplo da montagem, que parece um estendal para secar as páginas do próprio livro. Depois, a apresentação do livro. A forma como o nosso livro foi concebido foi tido de modo a permitir um manuseamento do livro de forma mais adequada ao público em questão. Nesse sentido, optou-se por encadernação em argolas
impressão em páginas de tamanho A4, com cartolina dupla e plastificada. E, uma vez mais, reforçamos a ideia da colocação da imagem do lado esquerdo e do texto e de pictogramas do lado direito. Fizemos ainda outras formas alternativas e complementares ao próprio livro escrito. Uma versão áudio que nesta fase ainda não está completamente editada, mas está quase, e uma versão digital do mesmo, através do flash. Com este sentido, pretendemos alargar o campo de atuação e interação do livro, reforçando o seu papel inclusivo através de outras formas alternativas de comunicação. Assim sendo, os objetivos do nosso livro adaptado ao Vinha Preta passam por explorar imagens, desenvolver a concentração na audição de uma história, desenvolver a memorização, evocação e associação, consolidar e alargar o vocabulário, explorar sensações através das texturas, consciencializar para diferentes sentimentos que vão sendo referidos ao longo da história, nomeadamente a tristeza e a alegria, desenvolver a capacidade de exprimir sentimentos e descrever acontecimentos, facilitar o desenvolvimento da leitura e da escrita e sensibilizar para a diferença, que é o tema central da nossa história. Como reflexões finais, apresentamos que as deficiências não devem ser encaradas como limites intransponíveis. Os livros adaptados com base na comunicação alternativa e aumentativa surgem como instrumento mediador entre o mundo destas crianças e o mundo que a rodeia. Neste processo, inclusive, o nosso livro adaptado ao Vinha Preta pretende ser uma ferramenta facilitadora da comunicação, por um lado, por outro, um pretexto para a descoberta e também um promotor da autoestima e um aproximador de dois mundos, ou seja, um mediador. Agora, para finalizar, vamos visualizar um pouco da versão digital do nosso livro adaptado. A Ovinha Preta. Mas aqui nós podemos mudar a página e que o botão vai fazer. Irina, baixa a cabeça. Você está um bocadinho de outra. Obrigada. E sempre que possamos clicar, O ouvimos pastor vivia nas montanhas. Tinha um cão pastor, o piloto. O piloto ajudava-o a guardar as ovelhas. Mudamos de página e fazemos o livro. O pastor fazia meias, cascóis e cobertores de lã para vender no mercado. Quando uma ovelha se afastava, o pastor apitava. O piloto corria atrás da ovelha. Sentia-se muito importante. Pronto, não vamos mostrar a história toda, mas basicamente mais um bocadinho mais para o fim. O pastor corrige. As ovelhas ficam bem, porque têm casacos de lã. Acendeu a lareira para secar a roupa e bebeu um copo. Começou a noite. O pastor disse: amanhã tratamos das ovelhas. O piloto disse: elas ficam quietas porque eu não estou lá para as mandar. As ovelhas ficaram sem saber para onde ir, sem piloto. A ovelha preta disse para a seguirem até um abrigo, uma gruta. Vou passar mais para o fim, só para perceberem a moral da história. Ia fazer roupa com desenhos brancos e pretos para vender. Com o dinheiro, comprou mais ovelhas e carneiros pretos. Ficou com um rebanho branco, preto e malhado. Todos diferentes, todos iguais. Não tinha cheio para falar. 59 segundos e 4 décimos. A mais. Sobraram? No timing. Ok, mais uma vez aqui um bocadinho a fazer uso daquilo que eu acho que vocês são, que é excelentemente criativos. Surpreenderam de facto com a possibilidade das alternativas, não só à utilização dos
pictogramas, mas a utilização do áudio. E um pormenor interessantíssimo, eu estava curiosíssima para chegar ao áudio, que era para saber só que versão é que vocês iam ler. É óbvio que vocês leram a versão simples. É óbvio que era isso que se pretendia, porque mesmo ouvindo, nós temos a dizer, nós lemos para pessoas com déficit cognitivo e eles percebem. Esse é o grande erro da literacia emergente que se faz quando se faz formação para pais de pessoas com déficit cognitivo. Pegamos numa história, pega uma história que tem com outros filhos e leem. Isso é o pior erro, porque eles não vão perceber. De facto, tem que ser simplificada, às vezes bem-haja por esse vosso cuidado de não caírem na tentação de ler a história grande e conterem-se e lerem de facto adaptado. Mas podemos dizer uma coisa, depois na versão áudio, aí temos a audição de toda a história também, um bocado, para incluir outro tipo de... Claro, é óbvio, mas a ideia era de facto esta. Isto era um livro de facto que se destinava à questão do déficit, de pessoas com déficit cognitivo. Pronto, a vossa escolha à partida foi uma escolha ótima. Este livro é de facto muito interessante quando queremos falar sobre diferença e, portanto, aí também uma ajuda para uma boa dica, não é? Para os educadores que têm que abordar estas temáticas e às vezes não sabem muito bem. Não é? Vocês vão ter, como sabem, a lei obriga a que o educador avise, façam uma informação aos restantes alunos que estão, por exemplo, na turma, de que vão ter um colega com necessidades educativas especiais. Será suposto que nesse primeiro bocadinho esse aluno não está. Portanto, é obrigatório que isso seja feito. Isto é de facto uma dica excelente para de facto perceber que a vossa escolha também foi exatamente feliz por essa. Também, de facto, o cuidado que tiveram em justificar teoricamente e com autores, que é sempre a vossa maior lacuna, isto quando falo de vossa, falo para todo o grupo de turma, são as referências fotográficas. Atenção que o principal objetivo do mestrado é saber provarem-nos a nós, professores, e provarem a toda a gente que são capazes de fazer revisão da literatura, que são capazes de procurar autores e saber justificar. Essa é, e aqui vocês de facto tiveram esse cuidado de não deixar, não descurar essa parte que também é não tem mais nada. Obrigada. Ok. Bom dia. Gostei muito da vossa apresentação. Gostei realmente também de vocês terem fundamentado tudo, porque é isso também que eu exijo dos meus alunos lá quando fazem todas as opções que fizeram. E portanto, gostei muito da vossa apresentação. Portanto, não tenho grandes questões a colocar. Reparei, não sei se também tem a ver com a vossa experiência nesta área, depois vocês vão aprofundar. Acho que nos símbolos colocaram a frase quase completa e às vezes há partículas que se omitem para simplificar a frase. Uma sugestão no vosso livro digital é aumentarem os botões, principalmente o voltar. Pensem em tátil, pensem em dedo, e quanto maior for o quadrado da ação, melhor é para por exemplo, com crianças que possam ter algum problema de coordenação motora e aquele voltar, portanto o livro está bom, mas os botões da ação serem um bocadinho maiores e serem mais contrastantes. É uma sugestão, se vocês quiserem a hipótese de melhorar, acho que não será muito difícil. E por assim, já puseram os botõezinhos para ouvir e o outro de passar à frente, o voltar também será uma coisa maior. Pensem que. Experimentem no iPad, não funciona porque o iPad não lê flash. Ok? Podem tentar no Android. Mas não é grande tátil qualquer, até depois eu posso levar o meu e experimento o telefone na escola. Está bem? Parabéns. Eu vou só ter que me ausentar, que a pessoa que cuida da minha mãe ligou, que significa que alguma coisa não está bem. Peço imensa desculpa, mas. Ok. Peço desculpa por mas tenho mesmo que ir porque não estou sossegada, está bem? Peço desculpa. Onde é que está a gente? Está. Quem é o próximo? Qual é o grupo que está completo? O nosso só vai ouvir. Ou não? Muito bem. Não batemos palmas este ano.
Porque o meu sogro tem um cão chamado Piloto que tende-se para correr atrás das ovelhas. Eu tenho ovelhas e moro no Prado. Identifiquei muito com a história. Eu também já fui, agora estou muito fixe para depois. Já me daste tempo. Não dá, não estava a ver descompletamente. Pois, a Joana. É uma boa lógica. Não, eu quero as crianças que eu Tu sabes as duas? Sim. O vento é em Cabo Verde ou no Brasil? Eu estou a ouvir vento. Diga, diga. Sim, eu estou a ouvir vento. Alguém está aí com... Não está a vento aí? Já está o próximo grupo, 30 graus. Olha, lá tem 30 graus. Ela tem 30 graus. Se ela ao menos se calasse, não é? Não foi tão em consideração. Assim, obrigada. Foi só mesmo porque... Falta-me o vosso livro, desculpem, eu não tenho... Está livre. Tenho em cima da mesa que depois começa a estudar. É para não se destruir a produção bem. É para mim. Já toda a gente viu, não já? Sim. É muito chique. Vai, o grupo das semanas. Nestas banhos fantasmas. Sim, isso temos. Desculpa, eu nem sei onde é que fazia o live. Vocês têm que dizer como se lança, portanto, o vosso livro, não vocês, portanto, o vosso livro chama-se Moncho e a Mancha. O Moncho, desde já pedimos desculpa por não termos trazido o livro original. Foi falha minha por contei escondido a minha filha pulou em cima do armário, porque ela já tinha arriscado a primeira página e hoje de manhã foi uma complicação e olha, ficou em casa. Mas temos no PowerPoint as páginas originais. O livro é um livro normal, com os outros, com folhas simples e de resto depois vocês podem ver. Este é o nosso livro. Acabou por não ficar um livro devido à diferença de alturas de páginas, como podem ver. Joana, levanta um bocadinho, nós não conseguimos ver o computador. Por causa do computador. E então optámos por fazer uma lombada, a capa e a contracapa, e depois estão aqui as folhas soltas para que se possa contar a história, ilustração a ilustração. Puxa-se, desculpe, deixa-me só. Como é a funcionalidade? Como é que ele funciona? Funciona assim. Já mostrar aqui. E atrás tem isto com velcro, o que permite fazer diferentes atividades. Mas nunca podemos colar, desculpe só, nunca podemos colar a frase à frente. Vocês não conteram essa possibilidade. Nós pensámos primeiro em fazer um livro, então colar todas as folhas a um pedaço de tecido e, por exemplo, o texto desta estaria no verso da outra. Mas depois, como foi impossível, achámos que esta seria então a melhor opção. Podemos começar por aí. Pronto, então como já viram, o nosso trabalho é a adaptação de um livro. A nossa população-alvo vão ser crianças com perturbação do desenvolvimento intelectual. Fomos buscar a definição à DSM-4, que uma das principais características é o funcionamento intelectual global inferior à média, que é acompanhado por limitações no funcionamento adaptativo em pelo menos duas das áreas que estão abaixo, que é a comunicação
os cuidados próprios, a vida doméstica, as competências sociais e interpessoais, o uso de recursos comunitários, o autocontrolo, as competências académicas funcionais, o trabalho, os tempos livres, a saúde e a segurança. Como já tinha referido, a nossa população-alvo são crianças entre os 8 e os 12 anos de idade, porque este livro que nós escolhemos é um livro do Plano Nacional de Leitura, mas que é indicado para o 2º ano de escolaridade. Neste grupo, nesta população-alvo, é importante referir que a estimulação sensorial é um dos domínios essenciais a ser explorado por estas crianças. A leitura das imagens é um ato que engloba múltiplos aspectos e ler as ilustrações de um álbum implica, entre outras, ler cor, entender a linguagem das imagens, as figuras e os rostos e interpretar metáforas gráficas. Selecionámos o livro, como já dissemos, Moncho e a Mancha, de Kiko da Silva. Como vão ver a seguir, o livro já contém imagens tridimensionais que nós tentámos destacar depois no livro adaptado. Os objetivos da nossa adaptação foi criar então ilustrações táteis para que a criança explore e sinta diferentes texturas. Simplificámos e reduzimos o texto, mas no entanto retirámos também excertos da história que achámos que não eram essenciais, porque acabavam por distrair a criança do tema fulcral da história. E por último, ambicionamos também promover a inclusão entre todas as crianças, podendo esta história ser contada de maneira simples e engraçada, onde as texturas e os bonecos ganham vida e saltam das páginas do livro para as nossas mãos e para as mãos das crianças. Pronto. E então, temos ali daquele lado a capa do livro original e a capa que nós fizemos. Usámos o gesso para ter aqui esta textura e no boneco foi uma pasta de moldar, como eu vou passar para vocês verem, que é leve. Não, se eles atirarem, não dói. É muito levinha e não parte. Pronto, rasga. E pode ser reutilizada, cortando a pasta e pondo um bocadinho de água, depois ela molda-se muito bem. E seca ao ar livre, não é preciso forno. E em baixo utilizamos então o tecido. Depois, na segunda imagem, temos ali, o livro também tinha 2 páginas, nós tivemos que encurtar e fazer numa, o que foi bastante complicado. E atrás, o livro conta que Moncho gostava muito de desenhar. Desenhava montes, casas e círculos. No texto original, agora dava jeito aqui o livro, aqui não dá para ver, não. Mas Moncho gostava muito de desenhar. De triângulos fazia montes, de quadrados fazia casas e de círculos fazia caras. Utilizámos, depois puxa só para trás, utilizámos também aqui para o pai dele o enchimento de almofadas. Tivemos que cortar uma almofada porque achámos que o algodão se poderia depois deteriorar. Na segunda, podes passar? Moncho pintava tudo. Aqui disse que utilizava tecido, mas não. Não, é aqui nesta aqui. Só aqui, só aí. Sim, Desculpa. Sim, tentámos diversificar para não ser sempre igual. Moncho pintava tudo: a cama, a toalha da mesa, o frigorífico e até o avô. Está tudo pintado. Utilizámos aqui fósforos, pauzinhos de fósforos, cortámos aquela parte e pusemos aqui em cima a pasta para não se tornar perigoso. E o tecido. Um dia, Moncho desenhou tanto que a sua mãe não encontrava no meio de tanto desenho. Aqui utilizamos areia, não da praia, comprava mesmo, de cor, e o tecido.
fazia anos no inverno. Recebeu um bolo com 8 velas e um presente. Aqui utilizámos novamente o gesso e a pasta de melão. Recebeu uma caixa de aguarelas com círculos de cores e um pincel. Foi uma alegria. Aqui utilizámos mesmo aguarelas de verdade. Ainda pensámos em pôr uma película, mas reparámos que se não levarem água elas ficam assim sequinhas, não tem problema. Utilizámos o gesso e a areia para criar ainda mais uma forma de criar outra textura. Juntar os dois materiais. Moncho passou a tarde toda a desenhar, até que adormeceu. No dia seguinte, quando abriu os olhos, Moncho descobriu, num papel branco, uma estranha mancha preta. Pronto, esta página foi feita a partir de 2 páginas do livro. Neste caso 4, pronto. Mas visto que 2 são a mesma imagem, pronto. Através de 2 imagens ficou apenas um. Moncho, sem perceber o que seria, pegou no papel e perguntou aos seus amigos. Maria disse-lhe que a mancha parecia um esfregão de lavar a louça. João disse-lhe que era uma mancha vinda do espaço. Aqui utilizámos mesmo o esfregão da louça e o tecido. Moncho, muito confuso, foi à lavandaria do pai e mostrou-lhe o papel. O pai disse, não sei o que pode ser. Aqui utilizamos novamente a pasta e o tecido das diferentes cores. Moncho na rua encontrou um varredor, mostrou-lhe o papel e perguntou-lhe o que seria. Ele respondeu, que porcaria! E aqui utilizámos o papel prateado a acrescentar a outro material. Ao andar pelo campo encontrou um porco com muitas manchas dentro do seu balde. Olhou para a sua mancha, mas não, ainda não era igual. Um pouco mais à frente, olhou para uma ovelha que comia erva no campo. Olhou para a sua mancha, mas não, ainda não era igual. Utilizámos novamente aqui o enchimento das almofadas pintada de preto. De repente, no meio do campo, Moncho viu uma mancha grande que afastava outras manchas mais pequenas. Moncho deu um salto e disse com alegria, já sei, a minha mancha é uma vaca. Hoje, Moncho é um pintor que toda a gente conhece. Há pessoas que dizem que ele só pinta manchas, mas ele não se importa, porque o Moncho sabe que pinta vacas. E pronto. E assim termina o nosso livro. Nós fizemos uma última página para as crianças. Nós depois reparámos aqui, se calhar estas devia ter ficado numa página solta, que temos, agora faz tu a tua mancha, tem que ser assim, que tem um pincel, uma aguarela preta e um bloquinho para cada criança fazer a sua mancha. E pronto, e também foi feito um pequeno filme da montagem, mas se calhar não vale a pena. Sim, vale. Tivemos perder todo o tempo. Tem. Se bem que depois fui-me esquecendo, tirando fotos cada vez que... É o Windows, faça abrir com Windows Media Player. Não, Beyoncé foi o que falhou.